e meditar no livro de Jeremias, capítulo 18, onde nós vemos pontos importantes do que o Senhor é capaz de fazer ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Um texto muito conhecido, mas que traz uma profundidade muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto Jeremias entendia que sobre si mesmo, como também sobre o povo. Aleluia! Eles eram como vasos na mão do oleiro, ou seja, toda pessoa que Deus criou é como um vaso. Agora, tem uns que é de honra, outros é de desonra. Uns glorificam a Deus, outros não glorificam a Deus. Uns querem saber do Senhor, outros não querem nada com Deus. E aqui Jeremias estava na presença do Senhor, mas o povo não queria nada com o Senhor. E ali eu disse que na época existia Jeremias, que era o profeta, como descarregado de sofrimentos, tinha a palavra do Senhor, escrevia para o povo, para ver se entrava na mente do povo a vontade de Deus. E por outro lado tinha um profeta formado, que era Ananias, que só profetizava aquilo que o povo queria. E não adianta a gente ouvir profecia ou ouvir alguém profetizar aquilo que eu quero ouvir, se a minha realidade é outra, se Deus quer falar comigo outra coisa, se Deus quer consertar a minha vida. Eu não posso ir adiante se a minha vida não se consertar com Deus. Essa é a verdade. Eu não tenho êxito, eu não tenho alegria, eu não tenho propósito, a vida pode desmoronar, a pessoa pode ter riqueza, mas não é feliz, a pessoa pode ter o que quiser, mas não é feliz, porque sem o Senhor Jesus, que é a essência das coisas, nada podemos fazer. E ali, como sempre eu digo, muitos teólogos constituem Jeremias como diz assim, profeta chorando, esse homem só vivia chorando. Mas ele não só vivia chorando porque ele era mole. E se ele fosse mole ou sensível, como diz, tinha sido o Senhor que o criou assim. Mas na verdade esse homem sofria, porque ele carregava um sofrimento muito grande. Ele era profeta, mas não era profeta de graça. Ele pagava um preço diante do Senhor. E muita gente quer as bênçãos de Deus ou quer ver o poder de Deus, mas não paga o preço. E Jeremias, esse homem era carregado de cargas de sofrimento. Por quê? Imagine vocês verem pregar 20, 30 anos e o povo desacreditar. O povo desacreditava nele, o povo não dava ouvido à palavra do Senhor, ainda assim ele apanhava, ele sofria, ele foi por tronco, ele foi chicoteado, foi lançado no poço, ele foi preso, ele assim, privaram ele de pão, privaram ele de água. Imagina o sofrimento desse povo. E eu quero dizer a vocês que Jeremias, ele tinha uma alma assim tão altruísta, ele amava tanto o seu povo, que o maior sofrimento dele não é o que faziam com ele, mas era porque o Senhor tinha revelado a ele o que ia fazer com o povo, e o povo não estava nem aí para o Senhor. Ele queria que seu país adorasse o Senhor de verdade. Como eles foram constituídos, eles tinham o templo do Senhor ali, na presença deles, os quais eles poderiam adorar. Nós temos às vezes um templo, a casa de Deus, bem perto da nossa casa, e às vezes não vamos. Temos a oportunidade de adorar a Deus e não adoramos e não buscamos, fazemos outras coisas. Mas o Senhor hoje nos chama a atenção para uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, eu quero dizer que vaso, quando é o tempo do Senhor usar o vaso, o Senhor começa a tratar o vaso e falar com o vaso. Em primeiro lugar, ele falou com Jeremias e disse assim, versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor está te dizendo, te levanta, vai orar, te levanta, vai ler a Bíblia, te levanta, te ergue desse poço profundo emocional, te levanta, procura superar isso aí, procura com a minha graça. Eu te dei o Espírito Santo, eu te dou os anjos à tua disposição sobre as minhas ordens, eu te dei a tua palavra, eu prometi o meu olhar. O que é que você tem que você não se levanta diante da minha presença? Pergunta o Senhor. Ele está dizendo, levanta-te. Se levantarmos
sentido não é ficar de pé numa cadeira, não, é ficar de pé diante do comodismo, diante de uma tristeza, diante de uma decepção, diante de uma frustração, diante de uma dor, diante de uma coisa terrível. Nós temos um tempo assim de luto, de sentar e de chorar, até não ter mais força para chorar, temos, que até Davi teve, quando ele chegou em Ziclag, quando ele viu que botaram a cidade a fogo e levaram sua família, ele sentou-se ali, chorou, até não tem força para chorar. Mas aí eu pergunto, vai chorar até quando? A vida inteira? Se você chorar, vai trazer o ente querido de volta? Se você chorar, vai resolver alguma coisa? Vai, se for dos pés do Senhor Jesus. Mas se for chorar só na lamentação, ou se acomodar, ou se disser sair da igreja por causa de quê? O povo, assim eu vi decepções lá, eu sofri decepções. Eu quero dizer a você que a pessoa solteira ela sofre, a pessoa casada ela sofre, a pessoa na igreja também sofre. O Senhor é a porção da vida, ou seja, não é só alegria, mas nós temos erros, dores e decepções. Aí tem gente que não tem maturidade para entender essas coisas. Eu vou sair daquela igreja porque o pastor nem olhou para mim, nem me deu a paz do Senhor. A pastora nem sequer deu a paz do Senhor. Não, eu vou sair porque eu não estou gostando de lá. Eu vou sair porque eu não estou me sentindo bem. Eu vou sair porque o irmão lá que eu considerava tanto assim, de repente caiu e vem cá, você não é ser humano também não, podia ser você no lugar daquele. Mas nem todo mundo tem essa consciência, minha gente. Povo do Senhor, é tempo de nós nos unirmos para descer a casa do leito, para orar, pedir perdão pelos nossos pecados, para estar na presença do Senhor, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para pedir a Ele força. Estamos vivendo uma luta espiritual, o mundo sim, está acontecendo esses sinais, sim. A gente sabe que a volta é iminente do Senhor Jesus Cristo. Não adianta negar essas coisas, não adianta fingir, não adianta fazer de conta, usar um escapismo e dizer assim, não, isso aí não está acontecendo nada, assim, você vai explicar isso aí vai passar, não, isso aí, olha, pode até passar, mas eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus vem, se Ele já não tiver caminho, podemos dizer assim, porque o tempo está curto. Então o Senhor está dizendo, desce a casa do oleiro, se tu quer poder, aleluia. O Senhor prometeu em sua palavra, mas recebereis poder, ou seja, autoridade e renovo do Espírito Santo, para que, aleluia, assim vocês possam pregar a minha palavra, para que possam orar em meu nome, para que demoniados sejam curados, libertos, para que pessoas sejam curadas, para que a casa do Pai venha se encher. Mas tem que estar cheio do Espírito Santo primeiro, para a casa estar cheia, para assim a graça de Deus assim tocar o coração das pessoas. E quem está errado na história, nós, a maioria, a própria igreja do Senhor nosso Deus. Se disser assim, vamos para a vigília orar, a só vai para a vigília se tiver profeta lá, se tiver movimento, se tiver assim, uma coisa assim que chama atenção, porque se for dizer assim, ó, ficar de joelho pelo menos 1 hora, 2 horas, não dá não, quem é isso? Deus não é morto, Deus não escuta, Deus não precisa disso não. Não é dizer e pensar que Ele não precisa, é entender que é nós que precisamos de vitória, é nós que temos problemas, é nós que precisamos ser abençoados, é nós que precisamos do milagre do Senhor, é nós que precisamos reconhecer, adorar o Criador, aleluia, e assim entregar nossa vida para Ele, confiar nele, mas Ele fará. É nós. O Senhor é digno de toda honra, glória e adoração. Aqueles que glorificam a Ele, esta é a vontade dele. Fomos criados, feitura dele, criados para as boas obras, para andarmos nela. Não fomos criados assim, vamos dizer, para viver distante do Criador. Agora mesmo a pessoa crê em Deus ou não crê em qualquer outra coisa aí por aí na terra, mesmo sendo ímpio, mesmo fazendo o que não deve fazer, mas ainda assim foi o Criador que criou. E se Ele quiser chamar a atenção, Ele chama. E se não vem por amor não, pode ter certeza que Ele sabe nos apertar, Ele sabe aquilo que é contra do nosso coração, viu? Ele sabe chamar a atenção. Ele sabia chamar a atenção do povo de Israel, que era um povo rebelde. Ele sabia chamar a atenção. Então se o Senhor está falando, olha, desce, olha, jejuma, olha, preste atenção, leva aí minha palavra, aí você não pode estar dando subterfúgios, quer
Jesus aqui nessa terra. Então, primeiro o Senhor fala com o vaso. Nós vemos que Saulo, quando não está na presença de Deus, ele cria nas leis de Torá, ele era zeloso pela palavra do Senhor, mas entendia que o Senhor Jesus era um falso profeta. Então teve que o próprio Senhor falar com ele. Jeremias, o Senhor falou com ele várias vezes, tanto na chamada do seu ministério, quanto também queria revelar as coisas. Ezequiel, não quero nem dizer a vocês que o Senhor exigiu dele. Vai querer a Bíblia, vai ver lá. E quando ele não fazia, o Senhor puxava ele pelos cabelos assim, ó, pegava assim, botava, não queria. Então não desafia o Criador não, porque ele pode uma hora ter encanto com você. E outra coisa, se não é o Criador, é a criatura. Ela chega ali, o querubim ungido, caído, que é o adversário das nossas almas, ele vai acabando, destruindo com tudo. Agora não pense que essas coisas que estão acontecendo no mundo é Satanás, não, é o Senhor. Para ver se o povo desperta, para ver se o povo sai da apostasia, para ver se o povo vem com o Senhor de verdade. Segundo ponto, nós vemos aqui que o vaso obedeceu. Versículo 3, descia a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Ou seja, quando o vaso, o Senhor falou com o vaso e disse, desce, ele desceu. Às vezes precisamos descer em oração. Se não é em oração, às vezes precisamos, vamos dizer assim, submeter o nosso senhorio, a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso ser, diante do Criador que nos criou, que está falando. Aí quando obedecemos, quando Jeremias obedeceu, segundo ponto, primeiro o Senhor fala com o vaso, segundo vaso, obedece. Quando obedece, glória a Jesus. Agora quando desobedece, te prepara, porque o Senhor sabe tratar. Aí aqui diz, Jeremias diz, eu desci a casa do oleiro. E quando eu desci, o Senhor estava fazendo a sua obra, o oleiro, sobre as rodas, ou seja, o oleiro ele vai e trabalha, tem duas rodas ali que é para botar o barro, para ir moldando assim com as mãos, para ir dando forma ao vaso. Primeiro a massa, muito aquela massa ali, ela tem que ficar no ponto. Tem que ficar no ponto, porque se ficar muito seca não presta para fazer ligadura, para virar vaso. Se ficar assim molhado demais também, como é que se diz? Se dissolve, não vira vaso, tem que estar no ponto. Está entendendo? Então o Senhor vai fazendo ali o vaso. E a Bíblia diz que o vaso, como a gente mostra aqui, que está pronto, mas se quebrou. E o Senhor o que fez? A Bíblia diz que quebrou na mão do oleiro. Mas ele, o oleiro, não jogou fora. Pegou aquele vaso, trabalhou nele de novo e fez conforme bem parecer aos seus olhos. Eu quero dizer que cada ser humano está na palma da mão do Senhor. E cada ser humano, louvado seja o nome do Senhor, se ele quiser quebrar, ele quebra. Se ele quiser transformar num vaso, no instrumento dele, ele transforma. Se ele quiser mostrar que é Deus, ele mostra. Se ele quiser intervir na história humana, se ele quiser intervir nas leis, se ele quiser intervir no planeta, se ele quiser intervir na mente do povo, se ele quiser mudar, virar o coração das pessoas, ele muda de um rei, assim como ele muda um riacho, como as ondas vai para um lado e para o outro, o Senhor faz o que bem quer. E às vezes estamos esquecidos disso, que a gente foca tanto no problema, aí a fé fica quase sumida, sabe? Se o Senhor disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, se a gente tiver grande é o poder, imagine se não tem uma fé nem do tamanho do grão de mostarda, é do tamanho de quê? De um grão de areia ou de quê? O que é menor do que isso? Só microscopicamente, para explicar de acordo com a ciência. Então aqui, ali o vaso quebrou. Aí tem gente que diz assim, não, eu não volto para a igreja, porque eu pequei diante do Senhor. Não, porque eu fiz o que era desagradável. Tem gente até que às vezes era líder,
e diz assim: não, eu errei, até hoje essa ferida não cicatrizou assim em mim, eu errei, não, o Senhor não vai me aceitar, o Senhor não quer, não. E eu disse a você, e eu digo a você que quem está falando isso na sua mente é você mesmo, é o negativismo, e é Satanás que endossa a coisa para a pessoa não sair do buraco. Por quê? Porque o Senhor não desiste da criação dele. Se ele quisesse desistir, ele desistia logo ali, no dilúvio, não fazia escapar ninguém, acabou-se, morreu a nota, entendeu? Mas ele fez o quê? Ele ali preservou Noé, sua família, e o povo continuou assim prevaricando, porque, como diz, cada um que nasce já nasce com a natureza pecaminosa, agora só se desperta quando começa a entender as coisas. Mas eu quero dizer que o Senhor não quer desistir, não desiste de nenhum dos seus que Ele criou. Agora nós é que tomamos as nossas, vamos dizer, fazemos as nossas escolhas. O Senhor não obriga ninguém a seguir a Ele, mas tem uma coisa: se tu vai no barco, vai sozinho, tá? Vai no barco, vai sozinha, tá? Porque tem gente que diz assim: eu não preciso desse Deus. Eu ouvi gente dizer, sim, a Bíblia diz que o ímpio diz: onde é que está Deus, hein? Mas se ele quer quebrar, que ele quer moldar, ou se o vaso, como diz, de repente entrou num processo assim, diz assim: meu Deus, parece que eu estou num deserto sem fim, é tanto choro, é tanta coisa, meu Deus do céu, por que isso vai acontecer comigo? Por quê? Porque você é vaso. É porque, meu Deus eterno, eu não estou entendendo nada, eu pareço assim um cego no tiroteio, eu não estou entendendo nada, eu não enxergo, eu não vejo assim o Senhor me mostrar claramente uma coisa. Por quê? Porque você é vaso, está no campo de provas, está ainda no deserto, está ainda sendo trabalhado, ainda está sendo moldado. Ah, mas eu me lembro que 10, 20 anos atrás o Senhor me usava muito, viu? Usava assim, usava assado, usava assim para dar profecia, usava assim, cantava assim, era um poder, uma coisa, era assim, fazia assim. Pois é, mas não se esqueça que tudo era Ele que fazia, não era você, nem eu, nem ninguém, era Ele. Mas aí a prova é Ele, quando Ele quer quebrar e olhar e dizer assim: não, esse vaso, ele me vai ser mais útil em outra coisa que eu quero fazer, ou então eu vou acrescentar mais, então eu vou refazer ele, para ele aguentar mais azeite, para ele ficar maiorzinho, para ele ficar assim, como diz, que era muito pequenininho, vou fazer maiorzinho, vou fazer assim. Ou seja, se a pessoa pode estar do jeito que for, mas o Senhor diz: todo aquele que vem até Ele com todo o coração arrependido e viver Provérbios 28:13, confessando os pecados para alcançar misericórdia, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Um vaso de flor, se a gente vê assim, se quebra, se aborrece, joga no lixo. Mas o Senhor não joga ninguém no lixo, porque o Senhor não nos fez para isso. Nós é que nos atiramos, como fez o filho pródigo, a querer comer as bolotas dos porcos, a querer se lançar numa vida de devassidão, numa vida que era um verdadeiro lixo. Ele é que quis se lançar, não o pai que projetou aquilo para ele. Aqui o terceiro ponto, o Senhor fala com Jeremias e diz assim: porque quando o vaso, aleluia, é trabalhado, ou quando o Senhor quer trabalhar no vaso, Ele avisa, Ele fala. Aí o Senhor falou com ele acerca de Israel, e dizendo: aí então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor: este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, é como se o Senhor dissesse: Israel, vocês eram para ser meu povo, vocês estão me desobedecendo. Vocês, alguns aí que prosperaram, estão se achando
grande coisa. Igual a igreja de Laodiceia, sou enriquecida, eita, sou poderosa, eu sou. E o Senhor Jesus está falando nessa igreja, lá de fora, batendo na porta, dizendo assim: olha, quem quiser abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo, porque o Senhor está lá de fora dessa igreja. Impressionante, né? Mas é lá a parte de Laodiceia, bem assim. E se vangloriar, tem gente que se vangloria, eu tenho uma posição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Se bem que hoje muitos veem que, como diz, que esse tipo de coisa já se passou, porque o Senhor não dá sua glória a ninguém. E aqui o Senhor diz: Israel, é como se dissesse: vocês só pecam até onde eu quiser, tá certo? Vocês só fazem o que vocês querem até onde eu quiser. Vocês só vivem até onde eu quiser. Vocês só estão nesse caminho até quando eu quiser. Porque vocês, qualquer criatura na terra, e qualquer criatura, inclusive que o Senhor criou, que seja sobrenatural, está na mão dele que ele criou. O mundo é como o globo terra, está na mão do Senhor. Ele diz assim: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Ou seja, a terra ele fica olhando. E a Bíblia diz, aleluia, que ele nos vê como pequenos, como se fôssemos pequenos gafanhotos, assim, ele olha a terra. Quer dizer que Deus poderoso. Para nós a terra é imensa, é tão grande. E nós temos assim pensamentos, por mais altos que sejam, são tão limitados. Nós projetamos, nós pensamos, mas não pode passar de presumir as coisas, porque de repente o Senhor vai, e o que é que ele faz? Ele pega, e ali ele vai, como diz, ele vai, e ali pega, e molda, e faz, aleluia, e se a pessoa quiser, e se o Senhor quiser, a pessoa vive, se o Senhor não quiser, a pessoa não vive, a pessoa só pode presumir, porque a vida, a nossa vida, o nosso código de vida, tudo está na mão do Senhor. Tem gente que diz assim: mas eu sou poderoso, sou muito rico, tenho muito dinheiro, tenho muitos carros, tenho beleza, tenho isso, tenho aquilo. Tem quanto Deus permite. Porque se você se orgulhar muito, Deus tira tudo assim, ó. E a gente tem visto por aí, não precisa nem dizer que eu não sou noticiária. Eu sou mensageiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor falou o propósito que faria com Israel. O quarto ponto, o Senhor fala aqui: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, e se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar com a gente, com o reino, para edificar, para plantar, e se fizer o que é mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe faria, e não farei. Eu quero dizer, primeiro ponto, recapitulando: o Senhor fala do vaso, depois o vaso obedece, depois o Senhor revela as coisas ao vaso, agora o Senhor vai de forma abrangente como a nação. Glória a Deus. E Ele está dizendo: no momento que eu falar com uma nação e dizer: se arrependa, olha para a minha presença, e que a nação não dê ouvido, e eu me irá para arrancar, derribar e destruir. Mas se essa nação pela qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Isso aqui aconteceu? Aconteceu, mas é claro que aconteceu. Só Jonas, Nínive. Nínive é um país, era uma cidade populosa, uma cidade grande. Se exaltava, se vangloriava, se achava maravilhosa. Mas ali tem uma coisa: as intempéries que aconteceu, ou seja, os contratempos, foi por causa de Jonas. Que Jonas era um profeta judeu, mas ele era orgulhoso, ele só queria que a salvação fosse para o povo dele, que não fosse para outro povo. Mas o Senhor fala com todos os povos, porque foi o Senhor que criou tudo. Aí o Senhor disse: Jonas, vai para Nínive, que eu quero falar com Nínive. Eu quero falar com eles, e uma coisa, eu já dei meu veredito: 40 dias eles serão
Ah, mas Jonas não quis não, aí vocês já sabem, o Senhor criou um transporte particular, a baleia, porque ele não quis ir no navio. O Senhor mandou como se fosse, como diz, para baixo, com uma direção assim, e ele foi para cima, assim, para cima, por mais longe que podia, mas ninguém foge dos olhos do Senhor. Aí ali, quando ele chega diante da cidade, sobrevive ali dentro da baleia, acontece tanta coisa, ele chega contra a vontade dele, mas ele chega, mas era a vontade do Criador. Aí ele anda, percorre a cidade 3 dias e diz, ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Como se dissesse assim, eu vou achar, é bom quando acontecer, eu vou ficar um pouco distante só para ficar olhando vocês serem fulminados, vocês serem assim, tudo queimado, tudo se afundado no mar. Eu não estou nem aí com vocês, eu vim para cá forçado falar isso aí, porque ele não gostava de gente que não era da sua nação, que não era judeu. Por isso que ele ficou com desgosto quando o Senhor salvou o povo. Aí a Bíblia diz que o povo, quando viu a primeira vez isso rei, para o rei, para todo mundo, do mais importante, do maior, menor, tudo resolveu jejuar, tudo resolveu orar, clamar fortemente, e eles fizeram aquilo que o Senhor mais espera de nós, que é se converteu, cada um no seu caminho, se converteu, que quer dizer mudaram de pensamento e atitude, mudaram. Para quê? Mudaram para ali, louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor queria, para o bem. Ah, mas ele não conhecia Deus. E por acaso o Senhor criou o ser humano sem entendimento? Pelo menos sem ter uma noção do que é certo ou errado? Pelo menos uma noção. Será que o Senhor não falou com eles outra vez? Falou. Porque o Senhor não ia assim do nada, assim, sem nunca ter falado, ia fulminar não. De alguma maneira eles entenderam que existia um Deus superior e nunca deram ouvidos. Um Deus vivo que nunca eles deram ouvidos. Mas ali eles se arrependeram, como diz aqui. O Senhor disse, se eu falar contra a nação, que eu vou arrancar, que eu vou derribar e vou destruir, mas se a nação se converter de sua maldade, então eu não vou fazer o que eu pensava fazer. Isso está acontecendo no Brasil ou não está? Ah, mas o Brasil é abençoado, sim, graças a Deus. Tem gente orando, existe remanescente, existe. Mas tanta coisa assim, no meio do povo de Deus horrorosa, que eu não quero nem falar aqui, porque eu não tenho tempo falando da vida dos outros. Não fui constituída para isso encerrar. Mas eu estou falando no sentido de quem na vida já tinha visto algum tsunami no Brasil em vida? Ninguém. Pois aconteceu ali no sul, aconteceu no Recife, aconteceu no Rio de Janeiro. O Senhor me revelou várias vezes. E agora, o que? Furacão, minha gente. Furacão no Rio Grande do Sul. Ali, e ali quebrando, acabando com tudo. Por quê? Por quê? O povo faz por quê, meu Deus? Porque não olha para Ele, porque não adora Ele. É só isso. Quando ele se converte a Ele, igual ele está dizendo aqui, falando com nação. Com nação, eu queria muito e desejo que essa palavra chegasse ao coração de muita gente do Brasil, aonde o Senhor quisesse, para entender, ou por mim ou por outros, que é isso que Ele quer. Mas também o Senhor fala do outro lado. E se eu falar para uma gente, e o povo estiver edificando, plantando, mas de repente fizerem o mal, saírem da minha presença, não quiserem dar mais ouvir a minha voz, e se arrependerem do bem, como é isso, e assim saírem da minha presença, então eu, diz o Senhor, me arrependerei, ou seja, eu ficarei pesaroso do bem que tinha dito que lhes faria, não faço não. O Senhor diz. Não, da moeda dos dois lados. Ninguém escapa. Ninguém é melhor do que ninguém. Diante do Senhor todos somos iguais. Agora o que vai definir o destinatário é a nossa escolha.
escolha durante a nossa vida aqui na terra. Se andamos de fato com Deus ou se esconder algumas coisas, as quais tem muita deficiência, segredo de Estado, pelo amor de Deus, não fala isso não. Pois é, mas o Senhor tem poder para libertar. Todo ser humano precisa estar nos pés do Senhor Jesus, mas submeter tudo ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e lutar e combater contra o pecado, como diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. E no final o Senhor fala, versículo 11: ora pois, agora, aos homens de Judá, moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, projeto um plano contra vós, convertei-vos, cada um no seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles diziam: não há esperança, porque após nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o seu propósito do seu coração malvado. E eu quero terminar aqui. Aí às vezes, uma vez eu fiz uma pergunta ao Senhor, eu digo: Senhor, por que é que tanta gente aparentemente assim, que estava tão na tua presença assim, se vai, e assim, gente assim, trabalhosa, sabe, Senhor? Para eu não chamar assim de um diabo humano assim, que dá trabalho, que é ruim, que mata, que vai para a cadeia, que não se arrepende, ou que só vai para a cidade ficar vivo. Por que, Senhor? Aí o Senhor me respondeu: porque eu sou longânimo, dando tempo àquele para que se converta, enquanto que aquele outro que se foi, ou aquela outra que se foi, que você me perguntou, está na minha presença. Então o Senhor dá tempo. Então o Senhor mandou Jeremias falar para o povo da sua época. Aí quem lê a Bíblia, só na forma racional, diz assim: essa mulher está falando com uma coisa que aconteceu com o povo para trás. E eu digo a vocês que nós somos o quê? Povo, humanos, alienígena. O que é que nós somos? Não somos povo também não? A palavra de Deus, ela perdeu a sua eficácia? Ou ela não serve para nós só porque está falando aqui de outro momento? Como é em outra época para outro povo? E outra coisa, e Deus por acaso mudou? Ou ele mudou no lugar dele? Ou ele se aposentou? Ou vem cá, será que o que o Senhor descreveu aqui não está acontecendo bem nos seus olhos, que você vê no noticiário? E você quer viver o escapismo? Não, esse daí é porque as almas ficou vermelha, porque foi as algas. Não, isso aí é as placas tectônicas da terra, aí estão mexendo. Não, mas isso daí é porque assim veio uma frente fria só, aí criou uma tromba d'água assim, aí de repente virou assim, um redemoinho, um furacão, sei lá o que for, virou e destruiu e matou gente, porventura, ainda entendendo na forma científica, não enxerga que foi Deus que fez isso não? E o Senhor disse: Jeremias, para finalizar, fala para esse povo e diz: estou forjando, ou seja, pensando o mal contra vocês, porque vocês só andam nos maus caminhos. Eu protesto isso, eu estou vendo. Em outro capítulo o Senhor diz: vocês matam, vocês roubam, vocês cometem adultério, vocês adoram outros deuses, depois é diante da minha casa, diante de mim, e dizendo que eu guardo vocês, limpo vocês, e faz essas abominações. Eu nem protesto isso, diz o Senhor. Ele falou na época, através de Jeremias, do capítulo 3, tem o capítulo 6, o capítulo 8. Mas agora ele está dizendo: povo, olha, se vocês, eu estou pensando, projetando um mal contra vocês. Agora vocês ainda têm chance de se converter do mau caminho, melhorem suas ações. Não façam um pouco de mim não, que eu não estou brincando não. Viu? E o Senhor, aí ainda o povo diz assim: mas sabe que a gente está tão desesperançado, nem sabe se Deus existe, e Deus falando, nem sabe assim, a gente vai assim, que até ir na igreja, na rebeldia, como diz, esse povo fala de Deus, mas é imaginação, a gente vai andar assim
nossos propósitos, nosso caminho, segundo o que a gente quer. Aí eu digo, você pode andar como você quiser, para o caminho que você quiser. Se você quiser ir para, como diz, para o lado oposto, assim, da vontade do Senhor, vai. Se quiser, faz o que tu quiser. Mas eu digo a vocês, e fica registrado aqui, até o fim do ano, coisas piores vocês vão ver. Porque o Senhor Deus, Ele está por aqui com a raça humana. Certo? Te converte não para tu ver. Tá? Tem gente que diz, desse Deus não quero saber. Aí fica planejando não sei o quê. Festa de fim de ano. Eita, vou comprar isso, vou comprar aquilo. E assim diz o Senhor. Está projetando? Não quer nada comigo não? Pois tu já me aborreceu tanto que nem nesse dia tu vai desfrutar. Eu vou te descer. Diz o Senhor. Vocês vão ver o que o Senhor ainda vai fazer. Agora não fica aterrorizado ou pensando que eu estou falando terror aqui não. Eu estou falando que o Senhor faz e manda dizer. E é muita responsabilidade. E não é com todos, porque os seus servos o Senhor guarda. Mas tem gente que está certíssimo de comemorar as festas do fim do ano, mas não vai chegar essa época. E vocês vão saber pelos noticiários e muitas outras coisas mais. E orem pelas crianças. Orem. Eu estou falando porque o diabo ceifa umas, mas outras o Senhor vai ceifar. E que Deus tenha misericórdia para ver, por quê? Para ver se o pai ou a mãe se vem ao Senhor. E se não vier, o Senhor vai ceifar também. Deixa eu registrar aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda o Brasil a se converter. Meu Deus, cada um de nós somos vasos. Ou seja, nós somos criados para o louvor da Tua glória e podemos ser como utensílios para a glória do Teu nome. Mas nem todos querem. Senhor, eu te peço, nos dê livramento, nos ajude, nos livra do mal. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus e eterno Pai, as doces e divinas e poderosas consolações do poderoso Espírito Santo repousem sobre nós, a igreja do Senhor, os filhos servos do Senhor na face da terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Que Deus abençoe sua vida a todos nós.